Bom, uma boa noite a todos. A partir de agora, a gente está gravando com o aval dos colegas, não houve nenhuma manifestação contrária a gente gravar. E a gente vai aí para o que eu acho que seja a nossa 13ª aula, né? Remota, que vai ficar lá disponível no YouTube para assistir de novo, ou para colega que não pôde assistir, né? Assistir. Dado o avançado da hora, já vou aqui começar partilhando minha tela com vocês, que é uma apresentação de PowerPoint, tá? Eu vou abrir aqui agora. Só um instante. Gente, vamos lá. Vocês conseguem ver aí minha apresentação? Projeção? Eu agora não acompanho mais o chat. Beleza, né? Tudo ok. Ótimo. Então vamos lá, galera. Um pouquinho de conteúdo novo, porque é um assunto interessante para cobrar, não só na prova, que definitivamente não é o ponto mais alto da disciplina, fazer uma prova ou não. Para mim, o que vale é esse conhecimento que a gente está trocando aqui, né? Nas aulas remotas e presenciais. Para mim, isso é o que vale. Mas vou voltar aqui. Muito bem. Mas é um assunto muito importante, muito mais do que para uma prova, para a sua vida profissional. É um assunto que eu preciso ficar voltando aqui para isso que interrompe a apresentação aqui. Mas vamos lá. É um assunto muito importante para você ter um apanhado, tá? Quando você dispõe de muitas ações, muitos ativos arriscados, muitos fundos de investimento, tá? Muitos índices de mercado, setoriais, seja o que for o teu ativo arriscado. Porque agora a gente vai ampliar a noção de locus. Uma coisa era o locus envolvendo Ibovespa e poupança, era uma reta. Uma coisa era o locus envolvendo dois ativos arriscados, era um hipérbole. Outra coisa era um locus envolvendo dois ativos arriscados e um risk-free, porque aí você linkava todas as retas que saíam da poupança, tangenciando ou sendo uma secante daquela hipérbole, e aí construía uma área, parecia estar compreendida por um triângulo. Outra coisa é quando você tem um mundo real. Então, hoje, a primeira aula que a gente vai ter próxima do mundo real. Tá? Ainda assim, é factível se cobrar numa prova, eu já explico por quê. Né? Então, a aula de hoje, nesse nosso outline que a gente tem seguido nos últimos encontros, a gente vai estar bem aqui, ó. Fronteira, média, variância com N ativos. O próximo assunto, teoricamente, é a otimização de carteira
com várias ações, né? Muito bem. Paulo, esse gráfico aqui eu já vi. Ah, é verdade, ó. Aqui a gente tinha um locus, que é uma hipérbole, com dois ativos arriscados, não é? E a gente tinha visto que essa hipérbole passaria pelos dois pontos. Podia ser que um ponto estivesse embaixo, outro em cima, os dois em cima. Mas o grande ponto é que esse era o locus, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou te colocar uma ação a mais. Em vez de duas ações, nós vamos ter três ações. Ou quatro, cinco. A partir daí, a generalização não muda, tá? Imagine que eu coloque uma ação bem aqui assim, ó. Vou digitar o meu cursor aqui. O mesmo procedimento que eu pedi para você fazer naquela aula em que a gente tinha duas ações e colocou uma poupança e a gente gerou um locus que era caracterizado por uma área somatório de infinitas retas ligando a poupança aos pontos da hipérbole. Eu queria que você fizesse a mesma coisa aqui agora. Se eu botar uma terceira ação aqui, imagine que a combinação dela com esse ativo é uma hipérbole, a combinação dela com esse outro ativo é outra hipérbole, e a combinação dela com todos, com cada um, né, desses pontos aqui, vai ser uma hipérbole. Então, o que a gente vai ter é uma área construída por infinitas hipérboles. Tudo bem, Paulo, isso aí eu consigo compreender. Vai ter uma terceira ação aqui, cada vez que essa terceira ação se ligar a um ponto dessa hipérbole, é uma nova hipérbole, eu vou ter uma junção de infinitas hipérboles, e isso deve construir uma área. Até aí, ok, vai. O grande ponto, que aí não é muito trivial de explicar isso na graduação, matematicamente falando, daria para fazer, talvez usando algum recurso gráfico, assim, mas o ponto é que essa junção de infinitas hipérboles vai acabar gerando uma figura, um limite, melhor dizendo, tá? Que, por sua vez, também é uma hipérbole. Então, vai acabar surgindo uma hipérbole aqui por fora. E aí perceba que não necessariamente as três ações que existem, Ibovespa, Imob e esse outro ativo que está aqui dentro, por exemplo, nenhuma das três precisa estar nessa hipérbole. Precisam estar ou na hipérbole, na fronteira, ou dentro da área. Tá certo? Então, a envoltória por fora, essa envoltória de todas as infinitas hipérboles que podem ser construídas juntando essa ação aqui com cada uma dessa aqui, tá certo? E note que é infinito esse processo, porque cada ponto de uma hipérbole nova que tu criar pode ser juntado com um ponto da hipérbole que já existe. Então, são realmente infinitas combinações. E realmente vai gerar uma área. E a envoltória dessas infinitas hipérboles, por sua vez, vai ser uma hipérbole. Tá? A gente está diante do que a gente chama de uma fronteira média-variância. Eu já volto a esses slides aqui. Só acho que agora pode ser oportuno mostrar aqui como é que é a cara da fronteira. Pronto. Sorry. Mais ou menos assim. Vai ser uma curva, tá? Ela é, essa curva, uma espécie de fronteira. Por quê? Rapaz, porque todas as hipérboles possíveis e imagináveis, juntando 2, 3, 4, 5, 6, até 7 ações. E por que 7 ações? Uai, gente, porque aqui nesse exemplo só tinha 7 ações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulo, e o Ibovespa? O Ibovespa está aqui de gaiato. O Ibovespa foi plotado, mas ele não entrou na conta para gerar as hipérboles. Tá certo? Eu só plotei ele aqui no final para saber onde ele estaria
na fronteira. Ele poderia estar dentro, poderia estar fora da fronteira, porque ele não foi usado, tá? Então, essa fronteira aqui, só para ilustrar o que eu vinha comentando antes, ela é uma espécie de envoltória. Uma envoltória pelo lado esquerdo, né? Aqui por baixo, aqui por cima, de todas as hipérboles essas, locos, juntando quaisquer combinações envolvendo essas 7 ações. 2 delas, 3, não me importa, tá? O resumo é que tudo que está dentro dessa área, tudo que está à direita desta fronteira, né? Acima desse trecho de baixo aqui e abaixo desse trecho superior da fronteira, aqui eu matei o gráfico, né? Tanto aqui em cima como aqui embaixo, como também na direita, mas perceba que essa fronteira ela vai crescendo e não tem fim, tá certo? Então, toda a área compreendida à direita e dentro dessa fronteira é o locus de todas as carteiras onde o eixo horizontal é risco, desvio padrão, o eixo vertical é ganho esperado, é o locus de todas as possíveis carteiras que podem ser montadas com essas 7 ações aqui. Tá? Já falo sobre mais coisas desta fronteira. Vamos voltar um pouquinho para os slides que eu pulei. Tá? Lembrando que qualquer interrupção é só falar no áudio que o papai ouve e explica. Muito bem. Vamos lá. Paulo, eu já vi esse slide antes. Eu já vi essa figura antes. É verdade, gente. Mas eu acho que ela vem à tona de novo agora. Por quê? Aqui, para uma janela de tempo um pouco defasada, é verdade, né? 3 de setembro de 2018 a 30 de agosto de 2019, um ano, portanto, 209 ações da Bolsa com liquidez maior do que 90% no mercado fracionário, elas estão aqui. Tem 209 pontinhos azuis, não precisa nem contar. E tem o Ibovespa. Maravilha. E essa reta azul é para separar ganhos positivos de perdas, não é? Joia. Percebe como é difícil uma ação ter a mesma ordem de grandeza ou parecida em termos de risco. O Ibovespa está aqui, deve ter um risco de 1,2, mais ou menos, por cento, e exceto essa ação aqui, que está à esquerda do Ibovespa, mas que também sugere te dar uma perda esperada, todas as outras estão à direita. Tem uma que está bem pertinho, um ganho até um pouquinho maior que o da direita, com padrões de risco de 9%, 7%, 8%, mesmo que apresentem, às vezes, padrões de ganhos esperados bem elevados. Mas por que eu falo isso? Querido, porque o que eu gostaria, tá, particularmente, era, se possível, de estar nesse quadrante bem aqui. Ó. Eu vou aqui traçar uma reta imaginária, passando horizontalmente pelo Ibovespa, e depois sobe aqui verticalmente. Esse quadrante, em que os pontos estão à esquerda do Ibovespa e acima do Ibovespa, ao mesmo tempo, essa é a região, assim, glamour. É para lá que a gente quer ir. Porque ela bateria o Ibovespa em ganho esperado, dando um ganho maior do que o esperado do Ibovespa, prometendo um risco associado a um risco menor do que o do Ibovespa. Tá? Mas olha para essa nuvem de pontos como é difícil. Paulo, é muito difícil. Individualmente é difícil. E também pudera. O Ibovespa pega as ações que têm 80% da representatividade do mercado acionário brasileiro. Isso às vezes dá 60, 61, 64 ações. É muito bem diversificado. Normalmente, quase todos os setores estão lá dentro.
você querer que uma ação individualmente tenha o mesmo nível de risco, realmente é uma inocência. A diversificação faz justamente você reduzir o padrão de risco sem necessariamente comprometer o ganho esperado. Então, individualmente é muito difícil. Mas por que você tem que procurar, querido, individualmente? Por que tu não pode procurar coletivamente? Ah, e como é que eu faço isso? Ué, se fosse misturando duas ações, você saberia. Imagina que o Ibovespa tivesse aqui plotado aqui nesse eixo, aqui em qualquer lugar, e você misturasse duas ações, você já sabe que é um locus, e já sabe fazer o jeitão desse locus. Tu já sabe se tu consegue com esse locus algum ponto naquele quadrante de glamour, que é um quadrante que está à esquerda do Ibovespa e acima do Ibovespa. Aqui o exemplo até não ajuda muito, porque o Ibovespa é um dos ativos, né, que acompanha a hipérbole. Tá? Mas já vai ficar claro no exercício que a gente vai fazer junto já já, tá? Mas, Paulo, por que só combinar duas ações? Você mostrou no seu portfólio que com 7 ações, R$ 5.000, eu consigo montar uma carteira bem interessante, sem que o custo de transação seja muito punitivo, né? E aí é um dilema. Se você botar menos ações, menor poder de diversificação. Se você botar mais, o custo começa a comprometer um pouco mais, né? E aí todo o rebalanceamento, turnover, você pode ter problemas, a não ser que você tivesse uma carteira com mais dinheiro. Mas aí vamos ficar com esse número 7 na cabeça, um número mágico, de acordo com a Bíblia. E eu gostaria de misturar, então, essas 7 ações e saber se eu consigo, nessa área, porque agora deixa de ser um locus gráfico, assim, representado por uma linha, ou curva, ou reta, passa a ser uma área. Eu queria saber, Paulo, se misturando 7 ações, eu consigo uma área tal que eu consigo bater o Ibovespa. É isso que a gente vai fazer agora. E aí não me venha com essa, que aí seria uma magia negra, poder esse que eu não tenho, né? De no olhômetro chegar, escolhe essa aqui em cima, escolhe essa aqui, aquela ali, essa aqui, essa aqui. Ah, para, não. Aí não vai rolar, tá? Então, assim, individualmente é muito difícil, então a gente precisa ir para o coletivo. Na hora que vai para o coletivo, não dá para, no olhômetro, dizer como é que vai ficar essa fronteira média-variância. Se o Ibovespa vai ficar dentro da fronteira média-variância. Tá? Por isso que a gente precisa escolher bem. Aí a gente volta para o ponto inicial lá do nosso curso. Fazer muitas métricas de risco, de performance, fazer bons rankings. Ok? Muito bem. Hoje aqui está animado o negócio aqui. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui agora um pouco para esse exemplo. Tá? Esse exemplo está feito, mais uma vez, com aquela amostra de tempo de setembro a agosto de 2019. E eu tinha escolhido aqui algumas ações meio que aleatoriamente, tal aqui, tá? Mas tem uma explicação gráfica até eu mostrar a parte matricial, a parte algébrica, né? Bem, escolhi aqui 7 ações de segmentos diferentes, né? Cervejas e refrigerantes, serviços financeiros, aqui a própria B3, carnes e derivados, aqui Brazilian Foods, companhia de energia elétrica, construção civil, siderurgia, transporte aéreo. Lembrando que o mercado estava em equilíbrio, era o ano passado, não era esse ano, não havia pandemia, então havia um equilíbrio minimamente razoável, não é? Plotei as 7 aqui, isso aqui não precisaria saber muita coisa, vocês vão ter que fazer isso, muito provavelmente na prova, saber plotar os pontos, usar uma, eu não diria nenhuma régua, tanto, porque você já vai ter lá o eixo desenhado. É entender o que é que funciona um eixo horizontal e um eixo vertical. Plotar os pontos, botar os nomes e fazer escolhas, não é? Na hora que eu ploto esses 7 pontos e construo a fronteira média-variância, eu ainda não expliquei como é que constrói, vou já chegar lá. O que eu percebo aqui? Paulo, eu percebo, por exemplo, que não existe uma combinação pura
dessas 7 ações, talvez até exista, Paulo, porque o gráfico é um pouco impreciso, mas não, é uma área bem pequena, tá? Porque o Ibovespa está bem aqui assim, né? Então, tem uma área um pouquinho à esquerda do Ibovespa, um pouquinho acima dele, e tem uma interseção entre essa área à esquerda do Ibovespa e acima do Ibovespa, e a área dentro da fronteira média variância. Existe uma interseçãozinha aqui, né? Tá? Vou já mostrar gráficos melhores e mais atualizados, em que essa área vai ficar muito mais visível, tá? Prometo. Mas vamos lá. Então, assim, tem uma interseçãozinha, mas, Paulo, esse não é o único aprendizado, né? Não é aprendizado, lembrando que o Ibovespa não foi utilizado para compor a fronteira, tá? Mas o aprendizado aqui é o seguinte, olha como você faz mal quando você opta por ações individualmente. Como você corre risco desnecessário, tá? Por quê, Paulo? Vamos lá, vamos pegar aqui a B3, por exemplo, B3SA3F. Paulo, o que é a distância do eixo vertical até ela? E se eu olhar aqui embaixo, né, vai dar, sei lá, 2,1%, mais ou menos. O que é essa distância horizontal de aproximadamente 2,1%? É o desvio padrão total da B3. É possível a gente decompor o risco total de uma ação em uma parcela chamada risco idiosincrático e uma parcela que pode ser o risco de mercado ou risco não diversificável. Tá. Aqui eu vou tentar uma aproximação dessa decomposição entre risco idiosincrático e risco de mercado. Por quê? Para ser uma decomposição perfeita, eu teria que ter aqui uma fronteira média-variância não formada só por 7 ações, mas por todo o mercado, todas as 500 ações, se possível fosse. Vamos supor que fosse esse o caso, portanto. Que eu tivesse aqui 500 ações e essa fosse a fronteira. Aí sim, o meu argumento seria preciso e não aproximação. Essa distância daqui até encostar na fronteira, e note, por que é só uma aproximação aqui, uma vez que essa fronteira está com 7? Porque a fronteira, na hora que eu botar 500 ações, ela vai se deslocar para a esquerda, para cima, esse trecho aqui vem para cima, esse bico vem para a esquerda, esse trecho vem para baixo. Não é que ela vai deslocar paralelamente, não. Ela desloca para a esquerda e tanto o trecho superior como inferior, eles tendem a ficar mais inclinados. Então, ela desloca e vai crescendo também. Não é só um deslocamento paralelo, tá? Porque novos conjuntos de oportunidades de investimentos aparecem, né? Claro, né? O tamanho desse deslocamento para a esquerda, para cima e para baixo vai depender do perfil das ações que eu for colocando dentro da minha fronteira. Muito bem. Mas suponha aqui essa aproximação por enquanto. A distância da B3 horizontal daqui até encostar na fronteira, eu acho que dá mais ou menos 1,2%, essa distância aqui, tá? 1,2? Não, desculpa, aqui é o e-mail. Deve dar um 0,7, desculpa. Não, é bem fácil, né? 0,7 mais ou menos. A distância da B3 horizontalmente até encostar a fronteira. Horizontalmente. 0,7. E a distância da fronteira para cá, nessa mesma linha aqui, horizontalmente também aqui, 1,4. Então, eu consigo quebrar esse desvio padrão de 2,1 da B3, esse desvio padrão total, risco total, em uma parcela de 0,7, que é um risco idiosincrático, e uma parcela de 1,4. Esse é mais não diversificável. Não diversificável, não com relação ao mercado todo, porque eu não usei o mercado todo para fazer a fronteira, mas não diversificável sob a ótica dessas 7 ações. E se fosse exatamente a fronteira média-variância com todo o mercado acionário brasileiro, aí sim, neste caso, a gente poderia dizer que a distância
no alinhamento do ganho esperado da B3, tá? A distância da fronteira para o eixo é o risco de mercado, da fronteira para a B3 seria o risco idiosincrático. Muito bem. Então, o primeiro aprendizado é, Paulo, mesmo que aqui não tenha o mercado todo, tenho só 7, cara, como dava para fazer coisa melhor, né? Eu podia estar reduzindo meu nível de risco de 2,1 para aproximadamente 1,4, com a mesma promessa de ganho esperado que a B3 me dá, se eu investisse na ação da empresa chamada B3, que é a ação da empresa que gera a bolsa. Sim, poderia. É muito melhor, né? Muito melhor, mesmo ganho esperado com uma redução de risco considerável. Paulo, poderia pensar a mesma coisa da Gol. Claro. Olha o nível de risco idiosincrático da Gol. Sai de um risco total de 3,5, puxando aqui uma reta, vai bater mais ou menos aqui assim, vai, 2. Eu devo ter de 1,5 a 1,6% de distância horizontal da Gol para a fronteira. Eu podia estar tentando um ganho esperado do mesmo nível que a Gol está me prometendo, porém, em vez de correr um risco de 3,5, está correndo um risco um pouquinho abaixo de 2%. Então, não tem milagre, tá? Não dá para querer um ganho esperado alto com um nível de risco muito baixo, próximo do zero. Essa fronteira nunca vai tangenciar, tá? O ganho esperado, o eixo vertical. Não é possível, assim, para uma amostra muito específica, vá lá, uma janela de tempo, mas isso é patológico, assim, é um caso raríssimo. Mas não é o razoável, não é o comum, nem de longe, você conseguir diversificar tanto com a tua escolha de ações, mesmo que você bote 1.000, a ponto dessa fronteira tangenciar o eixo vertical, e conseguir um ganho esperado positivo com risco zero, aproximadamente zero. Mas é possível reduzir bastante. Então, a fronteira média-variância serve para a gente entender muito a questão de você estar correndo risco desnecessário. Porque o risco idiosincrático, por definição, ele é diversificável. Muito desse risco que está aqui, de aproximadamente 1,5%, 1,6% da Gol, é o risco da empresa. Bastou eu misturar a Gol com mais outras 6 empresas, eu já não preciso correr esse risco adicional de 1,6. Vou correr um risco só de aproximadamente ali 1,9%, quase 2%. Então, é um risco tão diversificável, esse 1,6, ele estava muito caracterizado pela empresa. Coisas do CEO, do board, da natureza. Então, tem um quê diversificável? E olhe que eu nem precisei botar todos os segmentos. Os outros 6 segmentos, claramente, eu estou vendo ali, não são iguais ao de transporte aéreo. Mas nem uma diversificação ainda tão top assim, tá? Então, assim, aqui tem muito de componente idiosincrático da empresa e um pouquinho de componente setorial, é verdade também, tá? Mas como tem empresas do setor que não estão aqui, do setor aéreo, então eu não posso falar muito do risco setorial. Aqui eu meio que só posso dividir o que é setor idiosincrático de um risco um pouco mais diversificável. Mas dependendo da escolha das ações que você bote aqui dentro, você pode começar a falar, sim, de risco setorial. Tá certo? A gente pode brincar aqui e suponha que a gente tivesse um segmento que tem 7 ações só daquele segmento, a gente bota os 7 aqui, opa, agora a gente tem uma fronteira média-variância setorial. Tá bom? Alguns aspectos ainda sobre a fronteira, esse trecho aqui de cima é o famoso trecho eficiente. Paulo, a ação pode estar na fronteira? Pode. Pode estar fora da fronteira, do lado esquerdo aqui? Não. Se estiver, ou você fez errado, ou aquela ação não foi utilizada para compor a fronteira. Se ela tiver sido usada corretamente para compor a fronteira, ela pode estar no braço superior, no braço inferior, no bico ou dentro. Fora da fronteira, nem pensar. Quando está dentro, é ótimo. Você chama uma ação de uma empresa com um bom nível de eficiência. Por quê?
Rapaz, não dá para reduzir o risco naquele padrão de ganho. Ela já está na fronteira, cara. Ela praticamente não tem risco idiosincrático, né? Isso com base naquela amostra de ações. Porque uma ação que está na fronteira, se eu botar aqui mais 40 ações aqui, a fronteira vai andar para a esquerda, para cima e para baixo. Quem estava na fronteira deixa de estar. Né? Muito bem. Esse trecho aqui é o braço eficiente, tá? Ele é o braço bom, porque aqui estão as ações com maior nível de ganho esperado. E esse braço aqui, há um quê de eficiência, mas indesejável, né? Eu estou conseguindo bater na fronteira, não consigo reduzir o nível de risco, mas associado ou a ganhos muito baixos ou a perdas. Aqui nessa área, não necessariamente na fronteira, mas essa região de baixo, a gente chama de trecho dos seguros. Se estivéssemos brincando aqui de uma fronteira média variância, não apenas composta por ações, mas ativos arriscados como um todo, imóveis e tudo que é bicho que nada voa e corre e que é arriscado, muito provavelmente os seguros estariam aqui nessa região aqui de baixo. E nem por isso a gente deixa de comprar seguro. Quem tem algum patrimônio, casa, veículo, enfim. E por que seguros estão aqui embaixo e por que a gente compra? Ninguém compra seguro para diversificar uma carteira, para alavancar o ganho. Não. Você compra para manter o teu patrimônio no futuro em cenários ruins da natureza, cenários pouco prováveis que o teu carro pegou fogo, por exemplo, foi roubado e tal. E aí lembre-se, esses são ativos seguros muito voláteis, porque no cenário com 1%, ele vai repor um patrimônio teu, por exemplo, de 100 mil reais, e com 99%, ele vai te dar zero, aquele cenário que não aconteceu nada. Então, são ativos muito voláteis, os seguros, e ativos com ganho esperado muito baixo, porque o objetivo deles não é, de fato, te dar um ganho esperado alto, é proteger o teu patrimônio. Então, é muito comum que os seguros estejam aqui embaixo e nem por isso a gente os abomina ou deixa de comprá-los. Mas as ações, normalmente, tendem a ficar do meio para cima, se você escolher bem, né? Claro, a gente vai já brincar de escolher, tá? Como é que a gente chega algebricamente, Paulo? Entendi a explicação, mas estou um pouco confuso, inquieto, desconfortável, porque como é que chega lá? Tá, então vamos lá. A intuição é que estamos diante de um locus geométrico, a fronteira especificamente, tá? Nos eixos em que horizontalmente é desvio padrão, verticalmente ganho esperado, tá? Ganho médio, né? É o hipérbole envoltório de hipérboles, tá? Acho que no paper de Markov 52 e principalmente no de Tobin 58, há contribuições muito fortes sobre isso. O livro do Markowitz, de 1959, é sensacional, é um livro, então, já viu, é muito grande, mais de 300 páginas. Na área, dentro da fronteira média-variância, como eu já havia te dito, estão todos os pares ordenados, risco na horizontal, ganho esperado na vertical, de todos os possíveis portfólios, que podem ser montados pelos N ativos que você usou para construir a fronteira. Mudou o conjunto de ativos, a fronteira muda, a gente vai já brincar no Excel, tá? Paulo, se eu tiver um risk-free, a fronteira fica linear? Sim. Como? Olha, se você tiver um risk-free, aqui a poupança, na hora que eu ligar o risk-free através da LAC mais inclinada, lembra? Tangenciando a hipérbole aqui por cima, e sendo assíntota para encontrar o baixo de braço da hipérbole lá no fim, a gente vai ter uma reta aqui embaixo e uma reta aqui em cima. Paulo, e aí tudo que está entre as retas eu consigo construir. Claro. Paulo, eu gostaria de um ativo bem aqui assim. Eu consigo? Bem aqui assim, onde está o meu cursor. Claro. Porque a reta que liga a poupança, a parte de cima dessa hipérbole envoltória, que é a fronteira, está passando bem por aqui assim. Então, toda essa região aqui está disponível. A gente vai já brincar no Excel.
Muito bem, Paulo. Paulo, então, essa fronteira é um mundo, eu estou muito feliz, ela amplia meu horizonte demais, eu vejo uma área maravilhosa onde eu gostaria de estar, mas vamos com calma, pera lá, porque tem um pequeno probleminha. Ali estão todos os portfólios que podem ser montados, no caso daquela figura, com as 7 ações. A pergunta é, Paulo, eu quero estar bem aqui assim, ó, nesse pontinho bem aqui assim, ó, na fronteira, bem aqui. Adorei essa carteira. Que bom. Ela é factível? Ela é factível. Mas, teoricamente, porque na prática, pode ser que estejamos diante de uma carteira factível, porém complicada de comprar. Porque pode ser que nessa carteira haja tantos pesos positivos como pesos negativos. É isso que diz essa intuição aqui, ó. Posições compradas e vendidas. Ali não estão todos os portfólios que podem ser montados só com pesos positivos ou nulos, não. Ali tem um bocado de composição em que os pesos, alguém está aparecendo com peso, pelo menos uma das ações, com peso negativo. E não é uma coisa muito trivial você ficar vendido numa coisa que você não tem, ficar vendido descoberto. Tá? Justamente essa questão de ficar vendido descoberto já limita a tua fronteira média variância em relação a um amigo teu. Porque pode ser que a opção de ficar vendida descoberto esteja disponível para você, mas pode ser que não esteja disponível para o teu amigo. Quando você linkar com a poupança, significa que aquela área maravilhosa que vai abrir assim teu horizonte, agora não mais limitada pela fronteira média variância hiperbólica, mas pela fronteira média variância linear, eu fio, o que tem de peso ali dentro de portfólio que tu tem que ficar super vendido na poupança é um absurdo. E dependendo se tu tiver restrições de crédito, tu não pode ficar vendido a descoberto, não pode ficar tomar emprestado a poupança, vai depender muito de cada um, tá? Muito bem. E mais duas observações. Uma é o seguinte, qual é o problema que está por trás da fronteira média variância? Minimização de risco, tá? Eu vou sempre minimizar o risco condicionado a um patamar de ganho esperado. Sempre. Minimizar risco condicionado a um nível de ganho esperado. Então, quando eu olho aqui para a fronteira, tem esse ponto bem aqui da fronteira. Primeiro, a fronteira é uma união de vários pontos. O que é esse ponto bem aqui? Rapaz, esse ponto aqui é um portfólio que tem um desvio padrão um pouquinho acima de 1,5 e um ganho esperado ali 0,37, mais ou menos. Legal. Como é que eu chego nele? Eu quero minimizar o risco juntando as 7 ações, estou nem aí para os pesos delas, desde que a soma dê 100%, então é uma minimização incondicional de risco, porém com uma restrição, com duas na realidade, né? Então ela é condicionada, claro. A soma dos pesos tem que dar 100% e o ganho esperado tem que estar 0,37. Aí eu vou achar esse ponto bem aqui. Vou achar um vetor com 7 pesos, 37, e na hora que eu substituir na equação de variância, ou de desvio padrão, no caso, com 7 ações, eu vou achar um valor um pouquinho acima de 1,5. Aí eu ploto esse ponto bem aqui. E para achar a fronteira inteira, basta eu ficar mudando o ganho esperado. No caso como esse, eu vejo aqui que minhas ações oscilam de 0,6 quase, a menos 0,15, 0,1, sei lá. Eu estabeleci um grid. Rapaz, eu quero ver todos os pontos de menos 0,5 de ganho até mais ou menos quase 0,8 de ganho. Certo? Aí eu dividi esse grid, esse range, né, de menos 0,5% a 0,8%, dividi em 20 pontos, normalmente já é suficiente isso, e aí fui mudando. Qual é o menor risco para se ter uma perda esperada de 0,5%? Buf! Aí ele já me deu esse ponto bem aqui. E agora de menos 0,45? Buf! Me deu aqui. Menos 0,4? Me deu aqui. Menos 0,35? Então, eu vou mudando só a restrição, o ganho esperado que eu quero, e continuo minimizando o problema. Ele vai me dando todos os pontos. Agora, se você escolher níveis de ganhos ou perdas esperadas desalinhadas à ordem de grandeza dos ganhos esperados das suas ações, se tu começar
Rapaz, eu quero saber qual é a carteira que vai me dar pelo menos 1% de ganho esperado. Rapaz, macho, não cabe nem no slide aqui. Você lá em cima. Quando as ações estão tudo aqui. Então, você define o range, bota um braço para cima do range, para que tem maior ganho esperado, a ação, um braço para que tem menor ganho esperado, e pronto, estabelece esse grid, bota os 20 pontos, na hora que você pedir para unir os 20 pontos, já vai ficar com o formato de fronteira, tá? O que você precisa em termos de primitivos? Duas coisinhas só. O vetor de retornos esperados dos teus N ativos, na fronteirazinha que a gente vai ver agora no Excel, é para 7 ativos, mas você pode fazê-la e expandir para 30 se você quiser, problema nenhum. É uma solução fechada, então não precisa sequer recorrer ao solver, tá? É uma solução de álgebra matricial, solução fechada, não precisa de cálculo numérico, não precisa de interpolação, aproximação, convergência, nada disso. Então você tem um vetor, em termos de primitivo, um vetor de médias dos teus N ativos, e aqui o que a gente chama de matriz variância-covariância. Paulo, é a matriz das variâncias e covariâncias. Na diagonal principal, as variâncias, porque são os efeitos cruzados, são os efeitos próprios, tá? Fora da diagonal principal, são os efeitos cruzados mesmo, né? Então, em qualquer lugar dessa matriz aqui, linha I, coluna J, é a covariância da ação I com a ação J. Covariância, você já sabe, desvio da ação I vezes desvio da ação J vezes a correlação entre elas. Isso é a covariância. Então, essa matriz é uma matriz de covariâncias, se você assim quiser. Porque a variância de uma ação é a covariância dela com ela mesma. Desvio dela vezes a correlação dela com ela mesma, que é 1. Logo, é a variância, o produto dos desvios. Então, aqui uma matriz de variância e covariância, vetor de retornos. Esses são os primitivos, Paulo? Sim. Agora, calcule os primitivos corretamente, em 2 sentidos. Escolha bem as suas ações e calcule corretamente as médias e os desvios padrão e as correlações para montar a matriz de variância e covariância. Por quê? O padrão ouro é série diária, 1 ano. Fugiu disso, ou você tem um bom motivo, ou não me parece que esteja sendo feito de maneira mais adequada, ou, claro, terceiro motivo, você nunca teve aula com o papai. E aí faz errado, porque não sabe, né? Aí tudo bem. Muito bem. Paulo, como é que é esse problema na mão ou matricialmente? Galerinha, minimizar a variância. Paulo, tanto faz minimizar a variância e desvio padrão? Sim, a resposta vai dar a mesma, porém variância dá menos trabalho. Porque minimizar desvio padrão, tu vai ter que botar raiz aqui. Então, tanto no braço como no Excel vai dar mais trabalho, desnecessariamente. Então, minimizar a variância. Mas o que é a variância do meu portfólio, hein, Paulo? A variância do teu portfólio, lembra quando você tinha 2 ações, que era o peso na primeira ação ao quadrado vezes a variância dela, mais o peso da segunda ação ao quadrado vezes a variância da segunda, mais 2 vezes peso de uma, peso da outra, vezes a covariância. Essa fórmula, envolvendo só 2 ações, se você quiser botar matricialmente, era a coisa mais tranquila do mundo. É isso aqui, ó. Vetor linha de pesos, peso 1, peso 2, vezes uma matriz de variância com variância 2 por 2, porque só tinha 2 ações, vezes um vetor coluna de pesos. Se você fizer essa operação matricial, vetor linha de pesos, matriz de variância com variância, vetor coluna de pesos, dá exatamente aquela fórmula que a gente tinha visto de variância do portfólio com 2 ações. E ela vale quando você tiver N ações. Então, matricialmente, no Excel, vetor linha com N entradas, N pesos, matriz de variância com variância N por N, e depois um vetor coluna N por 1. Aqui, muito cuidado. Por quê? Aqui, quando você estiver pensando no Excel, isso vai servir para a aula quando a gente for ver a otimização de carteira, você tem que deixar esse alfa amarrado a esse alfa, não, desculpa, esse A, esse vetor A de pesos, tem que deixar amarrado com esse, tem que deixar amarrado com esse, tem que deixar amarrado com esse.
O Excel precisa entender, quando ele for fazer a conta, que tudo é alfa. Esse alfa' aqui é o vetor transposto desse aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando você definir no Excel qual é o vetor alfa, que você for definir o outro vetor alfa', você já tem que usar o comando transpor. Só transponha aquele vetor linha. Ok. A Excel sabe que na hora que ele mexe com um elemento do teu vetor linha, ele automaticamente mexe com o mesmo elemento, na mesma ordem, né? Do vetor coluna. E aí, na hora que eu disser, ó, a soma dos pesos tem que dar 1. Então, você tem que botar uma formulazinha, que pode ser essa aqui, né? O produto vetorial do vetor de pesos com o vetor iota. O vetor iota é um vetor de uns. É a soma, né, dos elementos do vetor de pesos, tá? Se você pega um vetor qualquer e multiplica ele por um vetor de uns, é a mesma coisa que somar os elementos daquele vetor, tá? Então, isso aqui é a soma dos pesos dá 1, tá? Muito bem. Isso aqui é a média da tua carteira, que é o quê? O produto vetorial dos teus pesos pelo vetor de médias. Ou seja, aqui é o alfa'1, digamos que alfa'1 seja o peso no ativo 1. Alfa'1 vezes a média do 1, mais alfa'2 vezes a média do 2, até alfa'(n) vezes a média do n. Tá? Então, isso aqui é a média do teu portfólio, que tem que ser maior ou igual, que o teu retorno esperado mínimo, que tu vai só ficar mudando. Agora muda o retorno esperado mínimo. Na hora que você mudar o retorno esperado mínimo, já vai dar uma outra solução do problema, você já vai ter um outro ponto no gráfico. Tá? Uma restrição adicional, complica muito para fazer na mão, mas no Excel tranquilo, é você impor que os pesos não possam ser negativos. Isso vai restringir muito a tua fronteira, vai diminuir absurdamente a tua fronteira. Tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de Excel que a gente trouxe para a aula de hoje. Maravilha. Vocês viram que eu mandei para vocês uma planilhinha de Excel? Alguém pode me confirmar pelo áudio? Sim, professor, tá no Siga. Joia, querido. Não precisa testar agora, se você não quiser, para você poder prestar um pouquinho de atenção. Mas você vai ver que ela é super simples, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Paulo, eu vi a planilha, mas não estou entendendo, porque não fui eu que fiz, então não sei nem como mexer na planilha. Rapaz, é a coisa mais tranquila do mundo. Primeira coisa, se você for para essa aba aqui, base de dados, Jesus, Paulo, eu não estou vendo nada desses infinitos números aí. Pois é, mas olha que beleza. O que é que você tem aqui, ó? O código da ação. Aqui você tem todos os dados da ação. Posso dar um zoom um pouco maior para vocês visualizarem. Então, aqui eu tenho um código, nome, tipo da ação, nacionalidade, governança, setor econômico, subsetor, segmento, está em RJ, presença no pregão, se é público ou privado. Muito bem, aqui botei o código de volta, né? Para ficar mais fácil aqui o comando da fronteira. E aqui os dados ao longo do ano de 2019. Já está em retorno, tudo bonitinho. E o último ativo lá embaixo é o Ibovespa, tá? Só para ele aparecer no gráfico também, tá bom? Legal. Então, o que é que você vai fazer? Rapaz, você vai escolher 7 ações deixa eu ver quantas eu dei, meu Deus. 242 ações. Por que 242? São todas que no ano passado tiveram liquidez no mercado fracionário acima de 90%. É com elas que eu trabalho. Fora dessas aqui, eu não teria investido em nenhuma delas no começo desse ano. Muito bem. Então, você precisa disso aqui, porque você tem que escolher 7 de 242. Eu queria uma que está fora. A riégua, macho, assim você me complica, né? Aí a fronteira não vai ficar muito útil para você, não. Porque ela só está puxando tudo que está aqui dentro. Aí tu já tem 242, é bastante coisa. O que não está aqui, de repente, não é tão bom assim. Pelo menos não no mercado fracionário. Tá? Muito bem.
Depois que você escolher as 7, tudo que você precisa é digitar cada um dos códigos aqui. Na hora que você digitar os códigos, vai aparecer o segmento a que elas pertencem e automaticamente, através de marcazinhos, transpor, esses comandos PROC-V, tudo fica calculado de novo. E Bovespa e poupança não precisa mexer, tá? Vamos olhar um pouco esse gráfico aqui, do jeito que está aqui, com essas 7 ações que eu escolhi aí, meio que aleatoriamente. Paulo, você botou aí Rent-A-Car, B3, Ambev, Brasília Foods, Pão de Açúcar, CVC e Cielo. Eu conheço essas 7 empresas. Legais. Legal, né? E tá aqui a fronteirinha, né, Paulo? Tá aqui a fronteirinha de azul pontilhado. Tá aqui o Ibovespa de vermelho, tá aqui a poupança, tá aqui a linha de mercado de capital, que une a poupança ao Ibovespa. O Ibovespa, diferentemente do que eu te mostrei lá no slide, não ficou dentro da fronteira. Paulo, parece que tu não escolheu muito bem, né, cara? Assim, essas 7 ações, né? Mais ou menos. Porque pode ser que individualmente não haja uma área dentro da fronteira que bata o Ibovespa em média variância, em média risco. Mas essa fronteira não é de se jogar fora, não. Por quê, Paulo? Rapaz, ó, se eu botar aqui na poupança e for tangenciar a fronteira aqui em cima, olha o que é que eu percebo. A linha de alocação, essa nova linha de alocação aqui, tá? Vou dar um zoom bem legal nesse gráfico. Olha aí que coisa bonita. Aqui está o Ibovespa, né? Posso até botar ela aqui embaixo. A linha de alocação agora de capital que tangencia, não é mais aquela hipérbole com 2 ações, é a fronteira média variância com 7. O problema de otimização é o mesmo aqui. Maximizar índice de Sharpe. Só que agora temos 7 ações. A gente ainda vai aprender a fazer isso, tá? Mas a intuição é a mesma de antes. Olha aqui, eu consegui uma linha de alocação de capital bem mais inclinada do que a linha de mercado de capital que passa pelo Ibovespa. Então, eu até não consegui botar o Ibovespa dentro da minha fronteira, dentro da minha área, que era o melhor dos mundos. Mas eu consigo uma linha de alocação de capital bem interessante. Eu consigo ser mais feliz, tá? Porque as curvas de diferença vêm da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Elas vão tangenciar primeiro essa nova linha de alocação de capital do que a linha de mercado de capital, que aqui passa pelo Ibovespa. Agora, esqueça isso aí, eu posso até deixar aqui, né? Não tem problema. E aí eu vou botar as 7 ações que eu sugeri na minha carteira no começo do ano. Eu montei minha carteira com base nos dados até dezembro. Então, eu não estou roubando, não foi usando dados de fevereiro desse ano, por exemplo. E a minha carteira tinha essas ações aqui, ó. 3F. À medida que eu for mexendo aqui, ó, a carteira, a fronteira vai se mexendo, tá? Pronto, agora ficou uma visualização. Ó, só em ter mexido aqui, ó, peraí. Pronto, ó. Vou mexer aqui, ó, 3F. Olha a abertura que deu nessa fronteira. Tanto para cima como para baixo. Não melhorou muito a questão do risco. É verdade. Mas ela abriu muito a possibilidade de ganho. Olha a LAC que surge agora passando pela minha nova fronteira, só um ativo que eu mudei. Cara, é gigante essa diferença, cara. É absurdo. Mas vamos lá. Eu botei aqui JSLG3F. Você pode olhar para minha carteira, que é isso que está lá, tá? Às vezes demora um pouquinho aqui. Ó a fronteira andando. Neve 3F. GNDI3F. POTS 3
F. Essa proxy não jogou legal, hein? Complicou minha vida aqui. BIF 3F. TEPL 3F. Bom, essa foi a minha carteira. Eu não tenho lotes aqui da fronteira anterior, tá? Mas o que é que eu posso perceber? Essa reta aqui, ó, essa aqui que eu agora marquei, era onde passava antes, ela tangenciava a fronteira. Cara, olha se essa carteira de papai não é sinistra, cara. É assim, tudo bem, o Ibovespa não está dentro, mas eu aumentei muito a LAC em relação ao Ibovespa, e se fosse para fazer uma área aqui, né, que é a área dos sonhos, né, que é essa área bem aqui assim, né, a esquerda e a direita do Ibovespa. Vou botar essa área aqui até transparente. Pronto, está aqui a área, né? Só está vendo a linha aqui. Essas carteiras aqui, ó, que minimizam o risco dessa minha fronteira agora que tem 7 ações aqui, muito bem escolhidas. Pelo menos eu gosto, né? Aqui as letras ficaram tudo juntas, depois tem que espalhar um pouco para ficar uma coisa mais... Né? Mas, enfim, estão todas aí. Essas carteiras que minimizam o risco aqui, cara, elas batem o Bovespa, prometendo aí quase 3,5 vezes o ganho esperado do Ibovespa, com menor risco do que o Ibovespa. E isso aí se traduz numa LAC muito, muito inclinada. Assim, é um resultado maravilhoso. Claro, muita estatística por trás e muita diversificação setorial por trás também. Tá? Elas pertencem a setores diferentes. Aquela outra fronteira que anterior também pertencia a setores diferentes, segmentos diferentes. Mas não é só isso. Então, assim, não é só pegar 7 jogadores com características diferentes, um goleiro, um zagueiro, um atacante, se eles forem ruins, não adianta. Então, tem que ter características diferentes e tem que ser bons. E tem que ser bons. E aí, para fechar a nossa exposição de hoje aqui, né? Uma questão envolvendo o paper, que mostra que fronteira média variância pode ser muito, muito importante, não apenas, meus queridos, sob a ótica de se propor um investimento, assim, abrir o teu horizonte, começar a visualizar, te ajudar a fazer escolhas. Mas até para fazer um paper, tá? Ou uma monografia. Estamos diante de uma Empirical Economic Letters, publicada em 2017, foi fruto de um trabalho que uma primeira ideia saiu de uma monografia do Yuri Lacerda, depois fez Caen e acho que foi para a França, orientado pelo Zé Raimundo, e a gente trabalhou um pouco mais, deu bem mais envergadura, e esse aqui é o terceiro capítulo da tese do Felipe Reis, que terminou doutorado há uns 2 anos lá no Caen. 3 anos, né? Ele defendeu com os 3 capítulos publicados, então foi em 2017 isso aí. E aí, nesse paper, a gente discutiu um assunto que é muito interessante, né? Que é o Home Bias Puzzle. Puzzle é um quebra-cabeça e Home Bias é um viés doméstico, né? É o quebra-cabeça do viés doméstico. Se você pegar dados de asiáticos, europeus, americanos, latino-americanos, parece haver um padrão muito persistente, robusto, mesmo ao longo do tempo, das pessoas quererem investir nos ativos domésticos do seu próprio país. Teve uma época que as melhores bolsas do mundo eram as latino-americanas. Por que você não investia, por exemplo, no Peru, na Bolívia, na Colômbia? Cara, bolsas maravilhosas, prometendo ganhos muito bons.
com níveis de risco até não tão mais altos que o do Brasil. E aí me veio a ideia, né? Eu vi uma coluna na Exame propondo essa diversificação internacional com bolsas latino-americanas. Os índices de mercado, ou as ações latino-americanas. Muito bem. E aí eu tinha visto a coluna, eu já tinha visto os dados, eu falei, cara, vou fazer para o Brasil isso aí que dá um paperzinho. Essa Lera está disponível para vocês. Ela deve ter aí umas 7, 8 páginas, 2.500 palavras. É uma delícia de ler, bem rapidinho. Mas qual era o meu ponto? Eu queria saber se de 99 a 2013 a gente podia compor uma carteira composta por índices sul-americanos, tá? Tal que a gente conseguisse bater o Ibovespa. E aí, eis a nossa fronteira média variância, tá? E aqui plotados os índices do Chile, Peru, Colômbia e Argentina. Quando eu olho só para os pontos, eu percebo aqui um padrão chileno muito parecido com o europeu, ou seja, risco baixo, ganho baixo, e aqui bolsas tipicamente latino-americanas. Essas duas, né? Ganho alto, risco alto, o Brasil no meio do caminho, e a Argentina sendo Argentina, né? Não é a melhor coisa do mundo, né? O nível de ganho nem é esse balaio todo e muito arriscado, todos os problemas que ela vem tendo aí historicamente. Muito bem, muito bem. E uma fronteira média variância, que me dá aí um conjunto de possibilidades. Eu não vou entrar no mérito do paper ainda, porque ele envolve composição de carteira, envolvendo N ativos, que é um assunto que, teoricamente, a gente ainda vai ver. Mas como você já viu fronteira média variância, você já entende por que o primeiro slide, quando eu apresentei esse paper, era título, abstract, autores. O segundo slide era a fronteira. Não tinha negócio de BBB, outline da apresentação. O segundo slide era a fronteira. Eu olho para essa fronteira e digo, bicho, será que dá para bater o Ibovespa em ganho e risco? E aí vamos... Ou seja, eu quero essa área aqui, amigo. Então, pode botar um preenchimentozinho sólido, bem transparente aqui, para dar um destaque, né? Eu quero essa áreazinha aqui, ó. Eu quero essa área azul claro. Bateu o Ibovespa em ganho, portanto, está acima, e em risco, está à esquerda, ao mesmo tempo. Olha a interseção disso com essa área interna da fronteira média variância. Então, assim, teoricamente, só em bater o olho neste gráfico, eu disse, rapaz, tem uma área enorme da fronteira média variância e, aparentemente, me permite, teoricamente, bater o Ibovespa em ganho e em risco ao mesmo tempo. Perguntinha valendo 2 pontos. Teoricamente, ok, Paulo. Na prática, qual pode ser o problema? Eu estou vendo que tem uma área interseção. Mas por que existe um paper? Por que não é só olhar para o gráfico e responder? Na prática, eu consigo bater o Ibovespa em ganho e em risco? Eu consigo um ponto dentro dessa área aqui? O que vocês me dizem? Eu teria que, nessa área, estar considerando eu estar operando vendido com índices, isso aí, tipo, algumas porcentagens estariam negativas, outras positivas, o que tornaria impossível a gente conseguir fazer essa união de índices. É isso, meu querido. Teoricamente, eu estou vendo que tem uma área massa, enorme para bater o Ibovespa. Na prática, eu preciso que seja uma área onde eu tenha pontos, portfólios com pesos nulos e positivos, mas negativos não.
E na prática, mesmo no mundo real, tinha um jeito de provar isso. Nós montamos 5 portfólios, que aí já é tema da próxima aula, portfólios equal, weighted, value, weighted, minimizando risco, maximizando Sharp e através de componentes principais lineares. Porque, assim, eu até acho que tem um vetor com 5 entradas positivas ou nulas, nessa área aqui que me interessa. Como chegar nesse vetor, assim? Ele não pode ser um negócio que eu não consiga chegar através de uma otimização clássica. Propus 5 carteiras tranquilas, e algumas delas estão aqui dentro. Então, eu consigo provar não só teoricamente, na prática, como factivelmente dá para implementar um portfólio comprando aí dentro. Lembrando uma coisa que eu não tinha comentado, que esses juros todos são reais, logo estão deflacionando a inflação no Brasil, e eles são sob a perspectiva de um investidor brasileiro. Então, toda vida que eu vou comprar, por exemplo, o índice argentino, eu tenho que converter a nossa moeda real em pesos argentinos, né? Comprar o título argentino, obter o ganho do título argentino ou a perda que ele me der, e depois converter de volta peso em real, tá? E depois deflacionar. Então, assim, é uma base de dados um pouquinho trabalhosa, tá certo? E para que fique claro, eu agora percebo que talvez haja uma pequena dúvida que não foi claro o meu objetivo. Tudo que vocês precisam quando forem brincar com essa planilha é colocar 7 códigos aqui. Se você colocar um código que não pertence àquelas 242 que eu te dei, automaticamente não vai dar certo. Isso pode acontecer porque você está trocando uma letra, um número, está esquecendo o F. Se você botar aqui ABEV 3, vai dar errado, aí a fronteira nem aparece. Se você botar ABEV 3F, a fronteira já aparece. Tá? Ou então, se você tiver dúvida, diz, rapaz, deixa eu começar aqui para não ter muito erro. Pega aqui as 7 primeiras. Fala bem aqui assim. Coloca como valores, pronto. Automaticamente a fronteira está feita de novo. O Ibovespa até ficou dentro agora, né? Entendeu? Então, assim, é muito tranquilo de você brincar, tá? Só mexer nessas 7 ações. E se você quiser saber o que está por trás, o Black Box está aqui nessa aba FMV. Se você clicar aqui em FMV, vai aparecer aqui a fronteirinha de novo e tal, mas vai aparecer uma ruma de matriz aqui, tá? Você não precisa mexer muito com elas, tá? Papai já te deu uma coisinha mais mastigada. Aí você, Paulo, de onde vêm essas matrizes? O livro do Investments do Body Kane Marcos ensina a fazer essa matriz do jeito que está aqui, e o papai já deixou pronta para você, tá? É só uma questão de você escolher 7 ações aqui, e se você quiser brincar com ela no futuro para outros dados, basta que esses novos dados tenham 260 entradas, né? Que é o padrão que o papai trabalha, né? 260 observações diárias, tá? Então, assim, se você quiser uma nova base de dados para te dar suporte, coloque novas ações aqui para você poder escolher, desde que aqui você tenha 260 observações, 260 colunas. All right, queridos e queridas. Maravilha. Tudo à disposição de vocês, tanto a aula gravada, eu vou parar agora, com os slides, como a planilha de Excel, né?